TSE, mas eu ouvi aí no vídeo do YouTube que a eleição no Acre vai começar às 6 horas da manhã e vai encerrar às 3 horas da tarde, para se adequar ao horário de Brasília. Se isso aí é verdade, eu não sei, mas eu vou acreditar nisso aí. Eu não sei se algum irmão viu que foi o TSE que deve ser isso mesmo, né? Então, para que não haja nenhum irmão que vai... Não, vou esperar o sol esfriar, 4 horas da tarde eu vou votar. Vai chegar lá, está tudo fechado, né? Não sei se foi alguma estratégia de alguém, mas o certo fique sabendo. As eleições vão ser de 6 horas da manhã às 3 horas da tarde. Então, se você quiser votar, na verdade você não deve votar, né? Começa às 6 horas da manhã, sabendo que 3 horas da tarde encerra. E aí teremos no próximo domingo culto e domingo à noite, às 18 horas. E aí eu até aviso aos irmãos, que é comum, né? Eu acredito que isso acontecer, mas naquela expectativa de dizer assim, rapaz, eu quero ver quem ganhou mesmo as eleições, eu não vou nem para o culto hoje, vou ficar na televisão aqui esperando. Não faça isso, né? Então, eu também vou ficar ansioso para saber quem ganhou, mas eu vou vir para o culto, os irmãos venham também, né? Depois das 18, depois do culto a gente vai saber quem ganhou, talvez até antes, pode ser até que, né, eu não sei que rapidez vai ser essa contagem aí, mas se terminar às 15 horas, até às 5 horas, que é a hora que eu saio de casa, já deve estar sabendo, né? Ou às 18, quando a gente começa o culto, já deve estar sabendo. Então é possível que no próximo culto aqui, domingo à noite, 18 horas, nós já saibamos quem ganhou as eleições, né? E aí, mas não vamos praticar o culto a Deus não, né? Vamos vir para o culto a Deus, e se alguém tiver que comemorar alguma coisa, seja depois do culto, né? Muito bem, acho que era isso aí. Agora, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Vou botar, está fazendo muito calor aqui, eu vou botar um ventilador desse também em direção aqui, ver se não vai me atrapalhar, né? Isso vai dar aqui, dá uma esfriada um pouco aqui. Irmãos, Ezequiel capítulo 37. Ultimamente, eu venho pregando nesse tema. Não é comum da minha parte repetir mensagem, mas eu percebo que nesse tema aqui, que eu estou adotando por esses dias, eu estou repetindo um tema que envolve aqui Ezequiel 37. Alguém já disse que Jesus ele abordou poucos temas, ele dizia as mesmas coisas com palavras diferentes, né? Só mudava as ilustrações, a maneira de falar e tal. Então, o título da minha mensagem é Como quebrar a maldição. Esse ventilador vai ficar me perturbando aqui. Como quebrar a maldição. Então vamos ler Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim: eu quero que os irmãos prestem atenção nessa leitura sobre a palavra seco e a palavra sequíssimo. Porque eu estou me baseando em Marcos 11, verso 20 e 21, quando Jesus amaldiçoa a figueira, né? E aí Marcos diz que no dia seguinte, quando eles saíram de Betânia e voltaram para Jerusalém, Pedro disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes. Jesus havia dito para aquela figueira o seguinte: nunca mais nasça fruto de ti. E Mateus diz que ele falou assim: nunca mais coma alguém fruto de ti, porque Jesus foi procurar fruto naquela figueira e não encontrou fruto, só encontrou folhas. E aí ele amaldiçoou a figueira. Pedro entendeu que foi uma maldição, porque Pedro disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Então eu peguei a palavra secou e
E aí eu começo a trabalhar com essa palavra de secar, né? Até dizendo assim, meu irmão, tudo que é secou está debaixo de maldição. Secar é sinônimo de maldição. Faltou água, né? Nas raízes dessa figueira, porque ele não tinha um fruto, só tinha folhas. E como essa palavrinha secar aparece aqui em Ezequiel 37, porque essa figueira entendeu que ela representa a nação de Israel. A nação de Israel aqui no texto é a figueira. E porque a nação de Israel não deu fruto, foi amaldiçoada. Jesus amaldiçoou a figueira como um sinônimo da maldição que caiu sobre Israel, né? Na outra vez eu li os textos lá de Malaquias que falam dessa maldição. Agora eu vou considerar mais Ezequiel 37, que a palavra maldição não aparece, mas aparece a consequência da maldição, que é a palavra secar. Então vamos lá, Ezequiel 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos. Aí a palavra sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, a palavra seco, de novo aí, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. A palavra secaram, aparece aí, de novo. E pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, irmãos, o profeta Ezequiel é um profeta chamado profeta do exílio, porque ele profetizou durante o exílio babilônico, quando Israel estava no cativeiro babilônico, 70 anos no cativeiro babilônico. Então ele profetizou já com o povo no exílio. E aí, essa visão do vale de ossos secos, que estavam sequíssimos, que o profeta Ezequiel viu, naturalmente a nação de Israel, porque não deu frutos, né? Os frutos que Deus esperava não deu, a maldição veio sobre essa nação. Então ficou ali um vale de ossos secos, sequíssimos. E aí Deus mostrou, por meio do profeta Ezequiel, a solução, porque, como eu disse, esse princípio da maldição secar pode se aplicar a uma igreja, comparativamente falando, e pode se aplicar a uma pessoa.
né? Qualquer de nós aqui podemos, por desobediência a Deus e não dar os frutos que Deus quer que demos, podemos ser amaldiçoados e secar. Aquela figueira foi amaldiçoada porque ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Então vamos aplicar isso comparativamente. Isso se aplica à nação de Israel literalmente, mas se aplica à igreja espiritualmente, e pode se aplicar a qualquer um de nós aqui comparativamente. E aí eu quero ainda examinar o profeta Ezequiel profetizando no início do livro de Ezequiel. Vamos ver lá, irmão, no livro de Ezequiel. Ezequiel, ele começa tendo uma visão, primeiro capítulo de Ezequiel. Eu tenho que mudar esse negócio aqui, porque já está me atrapalhando ali, né? Você aguentar o calor. Aqui. Capítulo 1 de Ezequiel, quando ele tem aquela visão, olha o que Deus fala para ele falar para o povo de Israel. Olha só, Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 1. Ezequiel capítulo 2, a partir do verso 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Olha, irmão, que palavra dura, né? Que Deus mandou o profeta dizer para a nação de Israel, que era o povo de Deus, né? A igreja da época. Continuando. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Não, eu fico impressionado com a repetição dessa expressão: eles são casa rebelde, eles são rebeldes. Então o pecado daquele povo era rebeldia, né? Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E disse-me, depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Então, seria interessante ler todo esse capítulo aí, porque o que Deus repete, chamando Israel de casa rebelde, não é pouca coisa não. Por isso, por causa dessa rebeldia daquela nação contra Deus, que era povo aliançado com Deus, eles se transformaram naquele vale de ossos secos, estavam sequíssimos, ou seja, resultado da maldição.
E nós, a igreja, pode acontecer a mesma coisa conosco. Será que o pecado da igreja hoje é rebeldia? Será que a nossa igreja é rebelde? Ou tem algum rebelde aqui no nosso meio? Irmãos, eu tenho o maior medo de ser considerado rebelde por Deus. Porque olha só a linguagem que ele botou aqui, né? Seca, maldição, seca. Mas hoje eu quero falar o seguinte: ainda que Israel tenha se encontrado nessa situação de um vale de ossos secos, sequíssimos, ou seja, eles tinham morrido e os ossos que ficaram no deserto secaram, e secaram muito, né? Por isso que estavam sequíssimos. Mesmo assim, ainda havia esperança para Israel, porque por pior que nós estejamos, tem esperança para nós, porque para Deus sempre tem esperança, né? Por isso que Deus disse para Ezequiel: poderão viver estes ossos, filho do homem? Aí Ezequiel disse: Senhor Deus, tu sabes. Então vamos considerar aqui, irmãos, como quebrar essa maldição. Como é que Israel e outros, nós, qualquer de nós, pode quebrar uma maldição dessa e se transformar de um vale de ossos secos num exército grande e extremo? Então vamos examinar aqui Ezequiel 37. A cura dessa maldição tem duas partes. E a primeira parte, eu vou ler para os irmãos agora qual é a cura. Primeira parte, ele vai dizer a cura. Ezequiel 37, 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, irmãos, a primeira parte da cura desse vale de ossos secos aqui, para voltar a ter vida, foi isso que Deus revelou para o profeta. Ele diz: olha, filho do homem, profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então a primeira parte da cura é que o profeta deveria profetizar para os ossos. A profecia dele seria voltada para os ossos. E ele falava com os ossos, né? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele estava falando com os ossos secos. Ou seja, a parte que foi amaldiçoada, a parte que estava sem vida, a parte que tinha secado. Ezequiel poderia falar para aquela figueira que secou. Ele poderia dizer: figueira seca, ouve a palavra do Senhor, mesmo que ela não tenha mais vida. E aí eu quero explicar um negócio aqui para os irmãos. Eu já vi pregador chegar para a igreja que ele acha que está morto, que devia estar mesmo. Ele diz assim: eu profetizo, como Ezequiel profetizou. Deus mandou: filho do homem, profetiza sobre esse osso para que viva. Aí a pessoa profetizou, né? Eu profetizo, igreja. Ouve a palavra do Senhor, igreja. Aí eu quero corrigir aqui um engano, um equívoco que pode existir aqui. Na linguagem do Antigo Testamento, para ressuscitar aquele vale de ossos secos, é que o profeta tinha que profetizar para o vale de ossos secos. Mas quando chega no Novo Testamento, há uma mudança de paradigma, e aí ele tem que entender que no Novo Testamento, a autoridade que o profeta do Antigo Testamento tinha, no Novo Testamento não é mais o profeta que tem autoridade agora para falar com o vale de ossos secos. Se a pessoa não entender isso, ela vai criar uma heresia, não vai entender o significado disso aplicado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o homem de Deus, o vaso da revelação, a autoridade espiritual era o profeta. O profeta era a boca de Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento não é assim. É isso que eu quero que os irmãos entendam isso aí. Quando chega no Novo Testamento, a mudança de paradigma no lugar dos profetas do Antigo Testamento, a autoridade espiritual do Novo Testamento está sobre os mestres. Essa que é a questão. Por que isso? Porque o Antigo Testamento foi escrito pelos profetas. Deus falou com os profetas, eles falaram, escreveram, produziram o Antigo Testamento, a Escritura.
No Novo Testamento, agora, os mestres vão pegar a escritura que o Antigo Testamento, que os profetas produziram do Antigo Testamento, e eles vão explicar essa escritura, eles vão aplicar essa escritura, vão interpretar essa escritura, e a palavra do mestre ensinando é o equivalente do Velho Testamento do profeta profetizando. Então, para ressuscitar agora o vale de ossos secos do Novo Testamento, não é mais profetiza filho do homem, é prega a palavra, ensina a palavra. Esse é o remédio para ressuscitar o vale de ossos secos. Para que não fique só nas minhas palavras, eu vou citar um texto aqui, tem mais de um, mas eu não quero prolongar demais, que está na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, eu vou ler só alguns versículos aqui para os irmãos perceberem que isso que eu estou dizendo é verdade. Olha só. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha só. O que o apóstolo Pedro, que é um apóstolo, está escrevendo aí. Diz aí. Diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, do Antigo Testamento, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Irmãos, essa expressão aqui, olha, profecia da Escritura, ela não é comum, mas ela aparece aqui. Olha, é uma profecia da Escritura, ou seja, o que os profetas do Antigo Testamento produziram e escreveram se tornou uma profecia da Escritura, uma profecia escrita. Aí ele vai dizer assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Agora veja o capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Esse texto aqui, o versículo 1 do capítulo 2, irmãos, ele mata a pau, isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo assim, olha, no Antigo Testamento, lá em Israel, houve falsos profetas. Onde tem um falso, tem um verdadeiro. Onde tem um verdadeiro, tem um falso. Aí ele está dizendo aqui: entre vós, igreja, não haverá falsos profetas, haverá falsos mestres, porque agora os instrumentos de Deus para proferir a palavra de Deus não são mais os profetas, são os mestres, que vão pegar e se debruçar sobre a escritura do Antigo Testamento que os profetas escreveram, e eles vão interpretar e vão aplicar essa palavra. E a palavra de ordem não é profetiza, é prega, ensina. E aí, irmãos, aqui eu estou dizendo para os irmãos o seguinte, olha, para ressuscitar o vale de ossos secos, que Israel se tornou, que a igreja pode se tornar, o que qualquer de nós pode se tornar, não é para profetizar, é para pregar a palavra ou ensinar a palavra. Falsos mestres, né? Na igreja, os mestres são os vasos agora para pegar a escritura. Novo Testamento agora é a escritura. Então, prega a palavra. A carta aos Hebreus, ela começa assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então observa, na época do Antigo Testamento, na dispensação dos profetas do Antigo Testamento, Deus falou
por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Mas agora, na era messiânica, Deus falou pelo Filho, que Jesus é o Filho. E aí o livro de Atos começa assim. Vamos ler textualmente no livro de Atos, como é que o livro de Atos começa, irmãos? Para eu não citar aqui e depois errar, né? Mas o livro de Atos dos Apóstolos começa assim. Capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Olha só, ensinar-nos. Ministério de mestre. Jesus, ele era mestre, ele era chamado até de mestre, porque a coisa que Jesus mais fez foi ensinar. O que é que Jesus estava fazendo? Ressuscitando o vale de ossos secos. Como? Ensinando a palavra para o povo. Às vezes a palavra pregar aparece também junto com ensinar, porque pode ser ensinar ou pregar, mas a palavra pregar, ela tem mais um significado de pregação evangelística para os de fora, para convertê-los. E o ensinar é o equivalente do profetizado do Antigo Testamento, para ressuscitar o vale de ossos secos. Aí diz aqui, Atos 1:2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, olha, Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Olha como isso aqui é muito importante, irmãos, olha só. Jesus deu mandamentos, aí os mandamentos agora são os mandamentos de Jesus. A quem ele deu esses mandamentos? Aos seus apóstolos, aos apóstolos que ele escolheu. Por meio de quem? Do Espírito Santo. E aí, quando eu fiquei pensando, o que são os mandamentos de Jesus? Eu vou dizer, irmãos, olha só. Todo o Novo Testamento são os mandamentos de Jesus. Porque o primeiro evangelho, que é o de Mateus, quem escreveu foi um dos apóstolos, o apóstolo Mateus, ou Levi. Porque recebeu de Jesus os mandamentos para escrever, o Espírito Santo lembrou, ele escreveu. O segundo evangelho foi Marcos que escreveu, não era apóstolo, mas era discípulo de Pedro, que era apóstolo. Escreveu sob a inspiração de Pedro. E Lucas também não era apóstolo, mas era discípulo de Paulo, que era apóstolo. Escreveu sob a inspiração de Paulo. E João era o outro apóstolo que também escreveu. Então, os mandamentos de Jesus, que ele começou a ensinar, foi dado continuidade, o ministério de ensino pelos apóstolos que ele escolheu. É por isso que, na grande comissão de Mateus 28, terminando o evangelho de Mateus, ele diz assim: indo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer, a praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Porque esse ensino das coisas que Jesus mandou ressuscitam o vale de ossos secos. Ainda quero também citar o último versículo do livro de Atos, Atos 28, que Pedro estava na prisão em Roma, mas o livro termina assim, o livro de Atos 28, 30. Pedro estava preso em Roma, ou Paulo estava preso em Roma, era Paulo, né? Então diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos iam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, o vale de ossos secos, que se tornou seco pela maldição, pode ser ressuscitado, não com a palavra de um profeta, profetiza, filho do homem, mas com a palavra do mestre, o ensino ou a pregação. Claro que a pregação é mais do evangelista, né? Embora o pastor também, no caso aí, o mestre, ele deve pregar também, além de ensinar, né? Mudança de paradigma, para ressuscitar o vale de ossos secos. Isso aqui é como quebrar a maldição da figueira e dos ossos secos que estão lá, né? Agora, irmão, voltando para Ezequiel 37, olha só, eu disse para os irmãos que
que o remédio ele é em duas etapas, porque a primeira ordem de Deus para o profeta foi: profetiza sobre estes ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando uma igreja morre, ou os irmãos estão mortos, se o pastor também não estiver morto, estiver vivo, como é que o pastor vai ressuscitar? Porque ele está no lugar do profeta Ezequiel agora. Ele vai ensinar a palavra de Deus para o povo, e é a palavra de Deus que vai ressuscitar os ossos secos, né? Quebrar a maldição da sequidão para ter vida novamente. Só que isso não acontece assim, num ato, num passe de mágica. É um processo, porque aqui o profeta, quando ele começou a profetizar para os ossos secos, vamos ver como foi acontecer, é um processo. Olha só, verso 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Olha, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço agora, e os ossos se juntaram osso com osso, e olhei, e eis que cresceram nervos. Olha, primeiro crescer o nervo é um processo, não é do dia para a noite, é aos poucos que vai sendo criado esse corpo. Olha. Nervos sobre ele, cresceu carne, sorveu carne, estendeu-se pele sobre ele por cima. Nervo, carne e pele. O corpo foi se formando através de um processo. Quando tem um vale de ossos secos, a igreja está no vale de ossos secos, a coisa não é um passe de mágica. O ensino sistemático, continuado, da palavra de Deus, a pregação e o ensino, é que vão fazendo esse rebuliço, esse ruído, e mesmo que aconteça no mundo espiritual, e ele vai começando a gerar nervos, carne, pele, vai formando, não é do dia para a noite. Se nós formos observar, todo o ministério de Jesus na terra consistiu em ele estar criando o corpo de Israel que estava morto. Ele foi criando. Teria muito tempo aqui eu mostrando como Jesus começou a ensinar nas sinagogas, no templo. Que Jesus mais foi ensinar, o que ele estava fazendo? Profetizando para os ossos secos. Ele foi formando o corpo durante os 3 anos e meio que Jesus exerceu o seu ministério. O que ele fez foi ensinar e pregar, pregando e ensinando. O que ele estava fazendo? Profetizando e formando o corpo. Aí foi formando o corpo de Israel, formando o corpo. E aí quando chegou lá no final, o corpo estava formado. Só que não havia deles o Espírito, ele diz aí, não havia deles o Espírito. João termina o seu evangelho soprando sobre os 12 discípulos assim. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Depois de ressuscitado ele fez isso. Mas eu quero mostrar aos irmãos o seguinte: essa primeira parte da cura, que é a formação do corpo, de uns ossos secos, sequíssimos, se transformar paulatinamente, lentamente, num processo, num corpo. Mas é um corpo sem vida, mas a aparência está lá. Se você vê um corpo caído ali no chão, você não sabe se a pessoa está morta, ou se está dormindo, ou não. Mas o corpo está lá, só que é um corpo sem vida, mas está o corpo lá. Não são ossos secos, é um corpo que está lá. Durante todo o seu ministério, Jesus foi formando esse corpo. Mas Ezequiel diz assim: formou-se o corpo, mas não havia neles espírito. E essa é a primeira parte. Então, aqui para os irmãos, a primeira parte para ressuscitar a igreja que está morta é o ensino e a pregação da palavra de Deus. Agora, só que essa ressurreição desse corpo aí é de 2 partes. Agora veja a segunda parte, qual o processo que o profeta usou para ressuscitar o corpo. Verso 9, Ezequiel 37, 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Olha a mudança, irmãos. Agora ele não disse mais profetiza aos ossos secos. Agora ele disse profetiza ao Espírito. Profetiza, o Filho do Homem, dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. A segunda parte da cura da maldição é que o profeta não vai falar para os ossos secos. Agora ele vai falar para o Espírito.
É o Espírito Santo. E aí, irmãos, a aplicação disso no Novo Testamento, creio eu, porque não vai dar para estender demais aqui, é assim, olha. Enquanto a primeira parte da ressurreição do corpo representa a pregação e ensino da palavra de Deus, a segunda parte representa a oração. Vamos lá, Atos capítulo 1. Jesus passou todo o seu ministério falando do corpo, mas não havia neles o Espírito naquele corpo que ele deixou formado aí. Agora veja Atos 1, capítulo 1 de Atos. Eles voltaram lá do monte, onde Jesus foi assunto aos céus, ele voltava para Jerusalém. Eles se reuniram no cenáculo, olha o que acontece aí, Atos 1:12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, 1 quilômetro. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelador e Judas, irmão de Tiago. Agora vejam, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Eles ficaram orando no cenáculo, irmão, 10 dias. Durante 40 dias, depois da ressurreição, Jesus apareceu a eles. E aí, depois que Jesus subiu ao céu, durante 10 dias eles permaneceram naquele cenáculo. Agora veja, nessas orações, é o equivalente dele estar falando, profetiza ao Espírito, filho do homem, nas orações. Agora veja Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. É interessante que esse vento veemente e impetuoso é uma linguagem semelhante a Ezequiel capítulo 1, quando ele vê aquela roda dentro de outra roda. É a mesma linguagem. E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, irmão, não é só o corpo. Agora, isso aqui foi um ato. Depois que eles passaram 10 dias naquele lugar do cenáculo, orando, eu não sei se eles estavam orando ininterruptamente, ou se ficavam algum tempo descansando, mas estavam lá. Todos foram cheios do Espírito Santo. O profeta disse, vem dos 4 ventos, Espírito, e entra nesses corpos. E eles entrou, aí ficou em pé, agora tem a vida, o corpo. No dia de Pentecostes, esse corpo que Jesus formou durante o seu ministério, pelo ensino e a pregação da palavra, agora recebeu o Espírito e agora estava vivo. Não era mais vale de ossos secos, eram todos judeus. Eu ainda quero acrescentar Atos capítulo 4. Eu vou pular da oração. Atos capítulo 4, de 24 a 30, registra a oração que eles fizeram, a igreja primitiva fez. Eu vou pular essa oração e vou mostrar aqui da oração para a descida do Espírito novamente. Depois que eles oraram, olha lá, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora, irmão, se nós fizermos um paralelo com Ezequiel 37, quando aquele exército grande e extremo, que o Espírito entrou neles, ficaram em pé, na sequência, Ezequiel 38 e 39, acontece a guerra de Gog e Magog, que acontecerá ainda no fim dos dias, aquela guerra. E aquele exército que ficou em pé de Israel era para guerrear uma guerra física lá com ele, vai acontecer isso. Só que esse exército que se pôs em pé aqui, não é para guerrear. Quando eles se puseram em pé, cheios do Espírito Santo, eles não foram guerrear, porque foi um exército para falar. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No grego é laléu, significa falar. Que não é então uma pregação ministerial, mas é uma fala que todo crente pode proferir. Falar. Com ousadia, parecia a palavra de Deus. Esse exército que Deus está levantando nesse tempo da graça da igreja, não é para guerrear da Rússia na Ucrânia, é para falar o Evangelho. E aí vão ressuscitando mais gente, à medida que forem falando.
Só que para concluir, meu Deus, o tempo passa rápido, né? Eu quero mostrar a tragédia da igreja dos últimos dias. Para concluir, irmãos, segunda carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral. Aqui o apóstolo Paulo, numa carta pastoral, o jovem pastor Timóteo, ele vai exaltar a Escritura. E o equivalente da palavra de Ezequiel, profetiza, filho do homem, está nessa carta aqui. Quando ele vai dizer assim, olha, 3,16, vamos ler 3,16, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O homem de Deus aqui é o pastor, né? Eu defendo essa tese com unhas e dentes. Esse homem de Deus aqui é o pastor. A palavra, a Escritura foi dada para o pastor ler e receber de Deus a revelação pela leitura da palavra. E os irmãos podem morrer de ler a Bíblia aí, mas irão aprender pela boca do pastor. Esse é o padrão de Deus. Agora veja, capítulo 4. Conjuro-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Olha só, irmãos, profetiza, filho do homem, disse Deus para o profeta. Agora diz assim, pregues a palavra. E aqui o pregues é querigma, é uma pregação evangelística. Eu me surpreendo, esperava que fosse ensino, né? Aí diz aqui, instes a tempo e fora de tempo. Esse tempo aqui, a tempo e fora de tempo, é kairos, um tempo determinado, um tempo espiritual, não é o cronos. A tempo e fora de tempo é o equivalente do capítulo 3 de Ezequiel, assim, filho do homem, profetiza para ele, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele diz aqui, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, prega a palavra. Aí Paulo está conjurando o jovem pastor Timóteo. Aí ele diz aqui, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Olha a doutrina, irmão, doutrina aqui é didaquê. Na sequência, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, de novo, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, didáscalos, aqui é didaquê, didascalias, esses nomes todos a ver com doutrina, conforme as suas próprias concupiscências. Olha a tragédia da igreja agora. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mitos no original. Aqui está a tragédia da igreja. O que pode ressuscitar a igreja, que está um vale de ossos secos, é a pregação da palavra, o ensino. Aqui ele usa tanto o ensino como a pregação, para um jovem pastor Timóteo, mas ele está dizendo que aqui são os crentes, irmão. Ele está falando aqui dos crentes, olha só. Sentirão coceira dos ouvidos para ouvir coisas agradáveis. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas ou os mitos aqui. Aí eu digo, olha só, a igreja moderna, a igreja dos últimos dias, se não tiver cuidado, não atentar para a palavra, a única coisa que pode ressuscitar a igreja e transformar o vale de ossos secos num exército em pé, com vida, é o ensino e a pregação da palavra de Deus. E se a igreja rejeitar isso, não há mais remédio para a igreja. Por isso que muitas igrejas estão recorrendo a artifícios para segurar o povo ou para atrair o povo, né? Vamos transformar a igreja num teatro. A igreja tem que providenciar entretenimento. Os jovens querem vir para a igreja para o quê? Tem que fazer uma boate para atrair os jovens? É isso mesmo? Que jovens são esses? Descaracteriza a igreja. Desvio de finalidade. A igreja é um exército espiritual. A igreja é um grande exército para falar a palavra, laléu, de Deus, para salvar os outros, ressuscitar os outros lá. Então, irmãos, não podemos cair nessa tentação. Vamos transformar essa guerra aqui num grande teatro. Vamos providenciar para o povo entretenimento, danças, teatro. Os jovens gostam, uma boate aqui dentro, luzes. É isso mesmo? E aí, os vales de ossos secos continuarão ossos secos. A figueira continuará com folhas verdes, que de longe a fachada da folha verde parece bonita, mas quando Jesus chegou perto, não tinha fruto. Foi amaldiçoada por isso.
Não podemos cair nessa, irmãos. Temos que nos apegar. São essas duas coisas: a palavra de Deus pregada e ensinada no poder do Espírito Santo. Isso é pastorear. Pregação e a oração. Os apóstolos disseram: nós, porém, os apóstolos, perseveremos na oração e no ministério da palavra. Até os diáconos foram lá nomeados, 7 diáconos, para que os apóstolos não se embaraçassem com essas coisas, mas que eles pudessem dedicar à oração e ao ministério da palavra. Só assim pode quebrar a maldição. A palavra, a pregação e ensino. E a oração.